Imagine isto: você acorda sem celular, sem Wi-Fi, nem mesmo uma peça de roupa moderna no corpo. Ao seu redor se estende uma selva primordial, ecoando com os rugidos de feras selvagens. O ar é gelado, seu estômago ronca de fome e algo se move mais perto nas sombras. Isto não é um jogo de sobrevivência no seu computador. É a realidade brutal da humanidade de dezenas de milhares de anos atrás. E a única pergunta para você é: será que conseguiria sobreviver sequer um único dia no mundo pré-histórico? Você abre os olhos diante de uma luz ofuscante. O chão sob você não é um colchão, nem mesmo grama. É solo frio e úmido. O ar está denso com o cheiro de terra e fumaça, misturado com algo podre que você não consegue identificar. Você se senta confuso, limpando a sujeira da pele. Seu celular? Sua mochila? Nada. Só você, nu, frágil, exposto. E então, a verdade o atinge. Este não é mais o seu mundo. Você não está em 2025. Você foi lançado na era implacável da pré-história. Os primeiros 10 minutos são cruciais. Seu coração dispara. Sua mente luta para compreender o que está acontecendo. O pânico é seu primeiro inimigo. A floresta fica em silêncio por um instante. Depois desperta em sons. O zumbido dos insetos, o grito agudo de pássaros distantes, o rumor grave de algo pesado movendo-se pela vegetação. Na vida moderna, você chamaria isso de sons da natureza. Mas aqui, cada som pode significar a morte se aproximando. Seu corpo é mole, despreparado. Os sapatos que normalmente protegem seus pés desapareceram, e as pedras afiadas rasgam suas solas quando você tenta se levantar. Cada passo parece um erro à espreita. Uma ferida aberta neste mundo significa infecção, febre e morte. Você pensa em água, mas não há torneira, nem garrafa plástica. Pensa em comida, mas não há mercados nem lanches na mochila. Tudo o que você tem é instinto. E sejamos honestos, quanto instinto ainda resta em você? Dentro de 10 minutos, a questão não é como vou sobreviver amanhã, mas sim como vou sobreviver à próxima hora. Você vai correr cegamente pela floresta, permanecer congelado pelo medo, ou tentar escalar uma árvore em busca de segurança? Cada escolha pode lhe dar algum tempo, ou encerrar sua vida antes mesmo de o dia começar. Porque, neste mundo, os fracos não têm segunda chance. Sua respiração soa cada vez mais alta em seus próprios ouvidos. Você se força a ficar imóvel, agachado rente ao chão, porque o instinto sussurra: algo está te observando. O dossel da floresta acima filtra a luz do sol em fragmentos quebrados, e cada sombra parece ganhar vida. Um galho se parte, não muito longe. Seu estômago se contrai. No mundo moderno, um som assim não significaria nada. Talvez um cachorro ou um cervo. Mas aqui, pode ser um predador 2 vezes maior que você, feito para rasgar carne em segundos. Esta é a verdade cruel da selva pré-histórica. Você não é o caçador. Você é a presa. Imagine as criaturas que pode enfrentar. Matilhas de hienas do tamanho de lobos, suas gargalhadas ecoando na escuridão. Gatos dentes de sabre, com presas maiores que sua mão, espreitando em silêncio, esperando pela sua fraqueza. Até mesmo um simples javali selvagem poderia lhe abrir o corpo em minutos. E você? Sem armas, sem fogo, sem tribo. Não passa de carne. Você pensa em subir em uma árvore, mas a casca é áspera, cortante, dilacerando sua pele. Seu corpo não foi feito para isso. Suas unhas se quebram, seus braços doem, seu corpo escorrega. Então, você percebe algo aterrador. As habilidades de sobrevivência que achava ter. Acampamentos ocasionais, tutoriais no YouTube, não são nada diante dos instintos brutos que nossos ancestrais usavam todos os dias. E então, a sede o atinge. O ar é úmido, mas seus lábios já estão secos. Você cambaleia em direção ao som de água corrente. Um riacho brilha à distância. O alívio inunda sua mente. Mas, ao se ajoelhar para beber, você congela novamente. A água é escura, turva, cheia de parasitas invisíveis. Bebê-la pode matar sua sede, mas também pode condená-lo à infecção amanhã.
Evitá-la pode significar desmaiar muito antes da noite cair. Cada decisão aqui é uma aposta. Cada passo é como andar na beira da morte. Você está aqui há menos de 1 hora e já entende. Este mundo não foi feito para você. O sol começa a se pôr e com ele desaparece a sua frágil sensação de segurança. As sombras se alongam pelo chão da floresta e o ar esfria rapidamente. No mundo pré-histórico, a noite não é apenas escuridão. É uma sentença de morte. Você não tem fogo, não tem abrigo, nem mesmo roupas grossas o bastante para afastar o frio. Sua pele arrepia, seu corpo treme e você percebe o quão pequeno é diante desta paisagem vasta e implacável. Os sons mudam conforme o crepúsculo se aprofunda. Os pássaros se calam, mas a floresta não fica em silêncio. Ela se transforma. Os caçadores da noite começam a despertar. Um uivo profundo ecoa ao longe. Você não sabe quão distante, nem quantos. Então, outro som, mais próximo, mais agudo. O farfalhar de folhas. Algo se move além do seu campo de visão. Cada instinto grita em você. Esconda-se. Mas onde? As árvores acima estão cheias de insetos e cobras. O chão abaixo rasteja de perigos invisíveis. Até mesmo as cavernas, que parecem acolhedoras, muitas vezes são covis de predadores que logo irão retornar. Você junta folhas, desesperado para se cobrir, mas elas pouco fazem contra o frio crescente. Seus dentes batem. Você se lembra da sua cama quente em casa, das cobertas, do zumbido da eletricidade. Aqui não há nada, apenas a escuridão engolindo você por inteiro. E então vem o medo que corrói mais fundo do que a fome ou a sede. O medo da solidão. Os humanos pré-históricos sobreviveram porque tinham tribos, fogo, armas, proteção compartilhada. Sozinho, você está exposto por todos os lados. Um par de olhos brilhantes pode estar observando você agora, esperando o momento em que ceda ao sono exausto. O primeiro dia nem sequer terminou, mas você já sente a verdade. Você não foi feito para este mundo. A noite é longa e a sobrevivência já não depende de força ou coragem. Depende apenas da sorte. Você verá o nascer do sol? Ou sua história terminará aqui, engolida pela escuridão, como incontáveis almas esquecidas antes de você? Amanhã chega, mas não traz salvação. Traz mais uma prova. Você sobreviveu à noite, mas, conforme a luz pálida atravessa as árvores, uma verdade gelada se revela. Neste mundo, sobreviver não é apenas escapar de predadores. A própria natureza é seu maior inimigo. O chão sob seus pés é irregular, repleto de pedras afiadas e raízes retorcidas. Cada passo é o risco de um corte ou torção. E aqui, até um ferimento pequeno é sentença de morte. Não existem hospitais, não existem antibióticos, apenas dor, infecção e a lenta escalada da febre. Depois vem o calor. O sol pré-histórico queima sem piedade. Você transpira intensamente, seus lábios se racham, sua garganta grita por água. Mas cada rio, cada poça pode estar envenenado com parasitas invisíveis. Se beber, pode morrer amanhã. Se não beber, talvez desmaie hoje. De qualquer forma, a natureza já empilhou as chances contra você. Insetos cobrem sua pele. Mosquitos do tamanho do seu polegar zumbem ao redor de seus ouvidos, picando sem trégua. Moscas pousam nos seus braços, deixando vergões. Formigas sobem pelas suas pernas, suas mordidas são agudas, ardentes. No mundo moderno, seriam apenas incômodos. Aqui, são mais uma forma de destruí-lo pouco a pouco, drenando sua força. Até as próprias árvores podem ser fatais. Algumas plantas são tóxicas ao toque, seus olhos queimando sua pele. Outras seduzem com frutos coloridos que parecem seguros, até que a primeira mordida faz seu estômago se revirar em agonia. Os humanos pré-históricos aprenderam isso através de gerações de tentativa e erro. Você está apenas chutando no escuro. E um erro pode custar sua vida. É nesse momento que a verdade realmente afunda. Você não está lutando contra um inimigo. Está lutando contra todos. O clima, o solo, a água, os insetos, as plantas. Não é pessoal. A natureza não o odeia.
Ela simplesmente não se importa se você vive ou morre. E em um mundo tão cruel, a indiferença é a arma mais letal de todas. A floresta se torna mais barulhenta conforme o dia avança. Não com vozes humanas, mas com o som de predadores reivindicando seu território. Você pode se sentir como um explorador, mas neste mundo não passa de presa invasora. Imagine o silêncio sendo quebrado pelo estalo de um galho atrás de você. Seu corpo congela, o pulso dispara. Os pelos dos seus braços se arrepiam antes mesmo que você vire a cabeça. Esse instinto é o antigo sistema de alarme embutido no seu DNA. Por milhares de anos, seus ancestrais sobreviveram porque sentiram os olhos dos predadores antes de vê-los. Agora, você sente o mesmo. À distância, um rosnado baixo percorre as árvores. Poderia ser um tigre dente de sabre. Suas presas curvas como adagas, fortes o bastante para perfurar o crânio de um mamute. Ou talvez uma alcateia de lobos gigantes, maiores e mais famintos do que os lobos que conhecemos hoje. Seus narizes já fixados no seu cheiro. Até mesmo uma hiena das cavernas colossal, com mandíbulas feitas para esmagar ossos, pode estar se aproximando em círculo. Seu corpo é fraco, macio, desarmado. Nenhuma lança em suas mãos, nenhum fogo para afugentá-los. Você pode pensar em subir numa árvore, mas alguns predadores escalam mais rápido do que você. Pode pensar em correr, mas suas pernas nada são comparadas às de criaturas que perseguem presas desde o nascimento. Superá-los na corrida? Impossível. Superá-los na inteligência? Talvez. Mas só se a sorte estiver ao seu lado. Cada som ao redor torna-se insuportável. O grito de um pássaro no alto o faz pular. O farfalhar de um arbusto próximo parece a própria morte se aproximando. Você começa a entender algo apavorante. Não precisa ser lento, fraco ou estar ferido para morrer aqui. Basta um momento de azar, um erro, um passo em falso, e será despedaçado antes mesmo de conseguir gritar. Pela primeira vez, você entende de verdade o que significa ser presa. E neste mundo brutal, os predadores nunca param de caçar. Você olha para suas mãos, lisas, sem cicatrizes macias. No mundo moderno, isso é normal. Mas aqui, na pré-história, é uma maldição. Seu corpo foi feito para o conforto, não para a sobrevivência. E essa diferença pode ser a linha entre a vida e a morte. Os humanos pré-históricos foram forjados pela dificuldade. Seus músculos vinham de escalar, correr, lutar todos os dias. Sua pele era mais dura, marcada por cicatrizes de incontáveis batalhas contra a natureza. Eles suportavam noites geladas, sobreviviam a ferimentos, aguentavam dores que hoje nos mandariam direto a um hospital. E você? Uma bolha no pé por andar descalço já poderia inutilizá-lo. Um pequeno corte poderia infeccionar, transformando-se na ferida que encerraria sua história antes mesmo de começar. Pense na sua visão. Sem óculos ou lentes de contato, quão bem você enxergaria predadores escondidos nas sombras? Os humanos pré-históricos dependiam de olhos afiados e sentidos, aguçados para detectar ameaças a tempo. Até o olfato e a audição eram mais desenvolvidos. Comparado a eles, você é embotado, quase cego, quase surdo. Neste mundo, isso faz de você uma presa fácil. E há ainda a resistência. O povo do passado podia correr por horas, perseguindo animais por planícies infinitas, sobrevivendo com restos de comida. A vida moderna nos amoleceu. Horas sentados diante de mesas, refeições prontas, camas quentes. Tudo isso corroeu a resiliência que um dia definiu nossa espécie. Aqui, depois de poucas horas, suas pernas doem, sua garganta arde, seu corpo implora por descanso. Mas descansar é perigoso. Dormir profundamente demais pode significar nunca mais acordar. Essa percepção corta mais fundo do que o medo. Você não pertence a este lugar. Seu corpo é a ferramenta errada para o trabalho. O que levou gerações de humanos antigos para dominar força, resistência, instinto. Você simplesmente não tem. E o mundo pré-histórico não tem paciência com fraqueza. A natureza e as feras não precisam planejar a sua morte. Só precisam esperar. Porque, nesta batalha entre carne frágil e um mundo brutal, você já perdeu a vantagem.
Seu estômago se retorce, roncando tão alto que quase o assusta. Fome. Não passou nem um dia inteiro, mas a necessidade por comida já rasga suas entranhas. Na vida moderna, você abriria a geladeira, pegaria um lanche, pediria delivery com um toque no celular. Aqui, não há nada além de floresta, pedra e silêncio. Você olha ao redor. O chão está espalhado com plantas e raízes. Algumas parecem comestíveis. Folhas verdes, frutos brilhando sob a luz. Mas você hesita. Você conhece as histórias. Bagas venenosas com gosto adocicado. Folhas que queimam sua boca. Raízes que matam em poucas horas. Os humanos pré-históricos aprenderam o que comer por tentativa e erro, muitas vezes ao custo da própria vida. E você está apenas adivinhando, e um palpite errado significa morte. Os animais lhe vêm à mente. Coelhos, pássaros, talvez até peixes, se pudesse pegá-los. Mas você não tem armadilhas, nem redes, nem lanças, nada além das mãos nuas. Tente perseguir um coelho e vai desmaiar muito antes de alcançá-lo. Tente agarrar um peixe e a criatura escorregadia desaparece antes que seus dedos se fechem. Cada opção parece impossível, então a sede o atinge de novo. Seus lábios racham, sua garganta arde. Você ouve o som de água corrente e o instinto o arrasta até lá. Um riacho cintila sob as árvores. O alívio invade sua mente. Você poderia beber e, enfim, acalmar a dor. Mas, agachado diante daquela água escura, você hesita. Não é água mineral engarrafada. É bruta, sem tratamento, repleta de parasitas invisíveis. Um gole poderia lhe trazer diarreia, febre, até a morte. Mas, se não beber, você pode cair antes mesmo do pôr do sol. Esse é o paradoxo cruel da pré-história. Sobreviver exige assumir riscos. Cada escolha é uma aposta, e a fome e a sede não esperam educadamente. Elas crescem, latejam, devoram você por dentro até que a própria desesperança força sua mão. Neste mundo, comida e água não são apenas recursos, são testes. E a resposta errada é fatal. A fome tem um jeito cruel de derrubar o orgulho. No começo, você diz a si mesmo que vai aguentar, que vai encontrar algo seguro. Frutas silvestres, raízes, talvez até uma caça de sorte. Mas, à medida que as horas passam, seu estômago se transforma em um tambor oco, cada pontada mais afiada que a anterior. O corpo não se importa com orgulho ou moralidade. Ele se importa com uma única coisa: combustível. É então que os pensamentos mais sombrios começam a surgir. Os humanos pré-históricos não eram apenas caçadores de animais. Às vezes, eram caçadores uns dos outros. Antropólogos encontraram ossos marcados por dentes, prova de que, quando a fome batia, o canibalismo não era impensável. Para nós, soa horrível. Para eles, era sobrevivência. Você teria estômago para fazer o mesmo? Imagine tropeçar em outro corpo humano, morto pelo frio ou caído diante de um animal selvagem. O desespero o empurraria a dar a primeira mordida? A provar carne, não como alimento, mas como a diferença entre a vida e a morte. O simples pensamento revira seu estômago, mas no silêncio da pré-história, essa era uma realidade brutal. E não era apenas carne. Pessoas bebiam sangue cru e quente, porque isso lhes dava sal e água de uma vez só. Roíam o tutano, quebrando ossos com pedras para sugar o núcleo rico em gordura. Coisas que hoje nos fariam recuar eram naquela época linhas de vida. Tish, tite. Mesmo as plantas carregavam seus próprios horrores. Algumas raízes tinham gosto amargo, mas entorpeciam o corpo o suficiente para manter um humano faminto em movimento por mais um dia. Alguns fungos provocavam alucinações, borrando a linha entre realidade e loucura. Mesmo assim, os famintos os comiam, jogando com o veneno, na esperança de algumas calorias. Você, sentado à beira daquele riacho, já sente a fraqueza nos músculos, a leveza na cabeça. Percebe que a fome não é apenas física, é mental. Ela muda quem você é. Ela arranca sua civilidade, sua moralidade, até mesmo seu medo, até que reste apenas um instinto desesperado: comer ou morrer. Você se agacha, olhando fixamente para um cacho de frutas vermelhas que brilham sob a luz. Elas parecem inofensivas, até doces,
No seu mundo, você as colocaria na boca sem pensar 2 vezes. Mas aqui, uma única mordida pode selar o seu destino. Essa é a cruel ironia da pré-história. A fome não mata tão rápido quanto a refeição errada. Muitas plantas selvagens carregam toxinas poderosas o bastante para parar seu coração, destruir seu fígado ou paralisar seus pulmões. Para olhos inexperientes, frutos venenosos e frutos seguros são quase idênticos. Naquela época, as pessoas aprendiam através da tragédia. Se alguém morria ao comer, os outros lembravam. Essa era a ciência deles. Mas você não tem gerações de tentativa e erro ao seu lado. Está apostando às cegas. Nem a água é mais segura. Você mergulha as mãos no riacho, seu reflexo tremendo nas ondulações. Você sabe que precisa dela. Cada célula do seu corpo implora por isso. Mas quando a água toca seus lábios, a lembrança vem. Pode estar carregada de parasitas. Pequenos assassinos invisíveis a olho nu. Beba fundo e talvez encontre alívio esta noite. Apenas para acordar amanhã com cólicas, vômitos e febre, que não o deixarão de pé. Aqui, isso é uma sentença de morte. E a carne? Caçá-la já é quase impossível. Mas mesmo que consiga, carne crua pode apodrecer seu estômago com parasitas. O fogo é o escudo da sobrevivência. Mas você ainda não o tem. Sem ele, cada mordida é uma roleta russa. A verdade é brutal. Neste mundo, sobreviver não é apenas encontrar comida. É encontrar a comida certa, a água segura, aquilo que sustenta em vez de destruir. Cada decisão é uma lâmina afiada. Um gole errado, uma mordida errada. E um único dia no mundo pré-histórico termina antes mesmo do anoitecer. Você chegou aqui acreditando que sobreviver era questão de coragem. Agora entende? É questão de conhecimento. E conhecimento é justamente o que você não tem. A noite cai. A floresta muda. De dia você temia a fome, a sede e a lenta tortura do frio. Mas quando a escuridão engole o mundo, o medo se afia em algo diferente. Algo primitivo. Cada farfalhar nos arbustos parece mais próximo. Cada estalo de galho pode significar dentes brilhando no escuro. E então, você percebe. Você não é o único humano aqui. Muito antes da história, muito antes da escrita, outros caminharam por essas mesmas trilhas. Alguns eram seus ancestrais, Homo sapiens. Outros não. Neandertais, denisovanos e espécies agora esquecidas. Seus ossos enterrados sob milênios de terra. Eles viviam, caçavam, lutavam e, mais importante, sabiam como sobreviver onde você agora está fracassando. Você imagina uma pequena fogueira brilhando na noite, lançando luz alaranjada sobre rostos marcados com cinzas e gordura animal. Seus olhos brilham como os de predadores, mas suas mãos são firmes. Eles sabem quais raízes não envenenam. Sabem qual água é segura para beber. Sabem como afastar o lobo que circula na beira da luz do fogo. Para eles, o mundo não é caos, é lar. E então, a verdade aterrorizante atinge você. Para essas pessoas, você não seria um deles. Você é frágil demais, lento demais, ignorante demais. Carrega o corpo de um humano moderno, mas os instintos de uma criança. Se eles o encontrassem, talvez sentissem pena. Ou talvez o vissem como competição, como intruso, como presa. Sobreviver mesmo entre os seus nunca foi garantido. Os olhos no escuro não são apenas de feras. Eles podem ser humanos. E esse pensamento arrepia mais do que o rosnado de qualquer predador. Aqui, entre os verdadeiros sobreviventes, você é a criatura mais fraca de todas. Ao amanhecer, a floresta revela suas cicatrizes. Sangue nas folhas, ossos espalhados, os restos de algo que não sobreviveu à noite. Você ainda está vivo, mas por pouco. E então, o som chega até você. Passos. Não o andar cauteloso de um animal, mas pesados, deliberados, humanos, eles o encontram. Uma tribo, talvez 20 deles. Homens, mulheres, crianças. Seus cabelos são selvagens, seus rostos marcados de terra e ocre. Suas armas são de pedra, mas seus olhos brilham com algo que você já perdeu. Certeza, eles sabem como viver neste mundo. Você permanece imóvel. Para eles, você é ao mesmo tempo estranho e familiar.
Parece com eles, mas mais fraco. Suas roupas são alienígenas, sua pele é macia, suas mãos sem calos. Eles o cercam, farejando, estudando, decidindo. Por um momento, você tem esperança. Talvez eles o ajudem. Talvez lhe deem comida, fogo, os segredos que você não consegue alcançar. Mas a esperança, nesta era, é uma coisa perigosa. Um deles se aproxima. Um homem com cicatrizes pelo peito, talvez o líder. Ele pressiona uma lâmina de sílex contra o seu peito, não para matar, mas para medir. Você vê em seus olhos. Ele se pergunta se você é um rival, um espião, uma boca inútil a alimentar. A misericórdia é rara quando a sobrevivência é escassa. A tribo murmura. Alguns apontam para suas roupas estranhas. Outros riem das suas mãos trêmulas. Uma criança estende a mão para tocá-lo, mas recua como se você fosse amaldiçoado. No mundo deles, fraqueza é uma doença. Então, vem o veredito. Não em palavras que você compreenda, mas no gesto da mão do líder. Eles o empurram para fora do círculo. Não morto, não aceito, expulso. Você tropeça, humilhado, meio grato por ainda estar vivo. Mas a verdade é cruel. A rejeição é pior que a morte. Aqui fora, sozinho, você não vai durar muito. E então, você percebe algo arrepiante. Nesta era, o maior predador não era o leão, nem o urso, nem o lobo. Era a própria humanidade. A fome te corrói como um rato dentro do estômago. Sozinho, rejeitado, você vagueia pela floresta escura. Diz a si mesmo que não sobreviverá a mais um dia. Mas então, você vê o brilho do fogo. A tribo. Das sombras, você os observa. Eles comem rasgando a carne assada com os dentes. Bebem em cuias entalhadas. Riem, discutem. Cantam em uma língua que pertence aos ossos e ao sangue, não aos livros. O fogo deles lança faíscas no céu noturno. Um sinal de poder em um mundo afogado na escuridão. E você o deseja. Não apenas a comida, não apenas o calor. Você deseja pertencer. Então rasteja mais perto, escondido na grama. Seu coração bate mais alto que seus próprios passos. Cada estalo de um galho é uma sentença de morte à espreita. Mas você está desesperado. E a desesperança é a única coragem que lhe resta. Você vê um pedaço de carne caído perto da beira da luz do fogo. Uma bolsa de água, uma ferramenta, uma lâmina de pedra, mais afiada do que qualquer coisa que você possui. Você estende a mão, trêmulo. Por um instante, você é um ladrão do próprio tempo, roubando dos seus ancestrais, enganando a história. E então, a criança o vê. Os olhos dela se arregalam de terror, não por causa de você, mas porque acredita que você é outra coisa. Um espírito, um fantasma, um presságio. O grito dela corta a noite como uma lança. A tribo salta de pé. Lâminas de sílex brilham. Lanças se erguem. O líder ruge, sua voz como trovão. Você agarra a carne, a água e corre, tropeçando quase cego, com o coração arranhando suas costelas. Atrás de você, a floresta explode em perseguição. Você escapa apenas porque a noite o engole, porque a floresta é vasta, porque a sorte, por uma vez, pousa em seu ombro. Você desmorona na escuridão, ofegante, agarrado ao prêmio roubado. Você sobreviveu à noite, mas a sobrevivência tem um preço. Agora você fez inimigos, não apenas as feras, não apenas a fome, mas a força mais perigosa de todas, a sua própria espécie. Você acorda com o gosto de fumaça na boca. Por um momento, pensa que é um sonho. Mas então ouve o estalo dos galhos, o murmúrio de vozes. A tribo está vindo. Eles rastrearam você. Claro que sim. Essas pessoas leem a floresta como você lê um mapa. Cada folha quebrada, cada pegada deixada na lama é uma trilha de confissão que os conduz até você. Você aperta a lâmina roubada. Ela parece afiada, sim, mas inútil contra lanças e contra o número deles. Ainda assim, você a segura com mais força. Não há outra escolha. A primeira lança passa zunindo pelo seu ouvido. Ela se estilhaça contra o tronco de uma árvore. Então, eles surgem das árvores. Homens com fogo nos olhos, mulheres gritando maldições que soam como trovões.
A criança que o viu ontem à noite se esconde atrás da mãe, olhando para você como se fosse homem e fantasma ao mesmo tempo. Você corre. A floresta se desfoca. Raízes se erguem como armadilhas. Galhos chicoteiam seu rosto. Atrás de você, a tribo avança como lobos no rastro do sangue. Mas você é mais rápido do que deveria ser. Não porque é forte, mas porque o terror é força. Você salta sobre um riacho, desliza por uma encosta, atravessa espinheiros que rasgam sua pele. A dor deixa de ter sentido. Só a distância importa. Ainda assim, eles se aproximam. Um agarra seu braço. Você golpeia com a lâmina de pedra, selvagem, desajeitado, mas suficiente. O grito dele ecoa quando você se solta. Outra lança raspa suas costas e então, silêncio. Você se vira respirando em frangalhos, esperando outro ataque. Mas a tribo parou. Eles estão na beira da clareira, observando você. Não perseguem, não matam. O líder ergue a lança. Não para atacar, mas em aviso. Os olhos dele queimam nos seus. Uma mensagem clara sem palavras. Você está marcado. Você é um exilado. Se voltar, morre. Então, eles desaparecem na floresta, deixando você sozinho, com seu prêmio roubado, suas feridas, seu medo. Você sobreviveu, de novo. Mas sobrevivência não é vitória. Sobrevivência é exílio. E quando cai de joelhos, finalmente entende. Neste mundo, os mortos podem ser esquecidos, mas os vivos nunca perdoam.